na veia, na veia. Olá, amigos e amigas. Iniciamos nosso primeiro programa do nosso projeto Papo Aberto com o professor Mauro Rabelo. E aí é um momento muito forte, de muita alegria, porque iniciamos com golaço. Fizemos no dia 7 de março, antes do Dia da Mulher, como era o Dia da Mulher, uma entrevista com a professora doutora Kátia Paulino, magnânima reitora da nossa Universidade Estadual do Amapá, UEAP, onde nos brindou com diferentes questionamentos, com sua opinião, falou sobre o papel da mulher na educação, na sociedade e na família. Então, o nosso primeiro programa, começamos assim, com essa força, que é trazer a presença forte da mulher nesse momento. Então, é uma entrevista que vão gostar muito, porque nos mostra como é importante a pessoa assumir seu papel e a mulher assumir seu papel presente. Então, a entrevista com a nossa reitora, professora doutora Kátia Paulino, é um momento inicial, um momento forte do nosso canal Papo Aberto com Mauro Rabelo. E aí, nesse momento, eu peço para vocês, o nosso WhatsApp aqui, mande suas mensagens, suas sugestões, e também o mesmo número do WhatsApp, pedimos a sua pequena colaboração na forma de qualquer valor em Pix, porque precisamos fortalecer esse canal, e existe despesa, existe custo, e qualquer ajuda sua, qualquer que for, é bem-vinda. Então, quem puder, quem desejar, colabore com esse projeto que vai ser útil à sociedade. Para começar a nossa entrevista, a nossa primeira pergunta, direcionada à professora doutora Kátia Paulino, perguntamos qual a opinião dela sobre o Dia da Mulher, 8 de março. É uma data meramente social ou é uma data histórica? E aí ela nos brindou com sua opinião muito forte. Então, na verdade, 8 de março nasce de uma tragédia. Acho que é importante a gente sempre lembrar disso, né, do massacre, né, de um segmento de mulheres que militavam por direitos trabalhistas, né, inclusive a cor lilás, ela deriva da cor da fumaça, né, desse massacre. Eu acho que dia 8 de março homenageia a mulher e a dor da mulher, né, torna visível uma dor histórica e que está presente no contexto de muitas sociedades, né? No que tange às sociedades ocidentais, essa é uma realidade quase que absoluta, a coisa do patriarcado, a coisa da imposição cultural, da superioridade, né, masculina sob o argumento da fragilidade do feminino. Então, dia 8 de março vai disseminar e ecoar um pouco dessas dores, mas também vem fazer a voz da força da mulher, né? De que essa fragilidade que todos nós temos por sermos seres humanos e sermos frágeis, homens também têm, ela não deve se impor à igualdade, né? A igualdade seja intelectual, seja de capacidade no exercer das suas funções, na ocupação dos postos diferenciados, dos cargos de liderança, né, no âmbito dos estados, né? Então, março, de uma forma geral, precisa trazer essa voz. Com toda certeza avançamos muito, mas temos um longo caminho pela frente a ser enfrentado. Algumas mulheres são historicamente presentes, e citamos o exemplo da primeira-dama dos Estados Unidos, Michelle Obama, que nos traz uma frase bem forte: a mulher, ela pode assumir qualquer espaço. E aí, professora Kátia, existe algum espaço que ainda não é acessível à mulher na sociedade brasileira atual? Vou dar só um exemplo da realidade da qual eu vivo, que é a função de reitoria, né? Então, temos mais de 60 reitorias federais, né? Excluindo as estaduais, da qual nós fazemos parte. São 66 universidades e instituições federais públicas no Brasil. Dessas 66, apenas 15% das reitorias são ocupadas por mulheres, né? Isso evidencia barreiras, porque se a gente cruzar isso com outro indicador, por exemplo, as mulheres, elas são hoje maioria no âmbito da pós-graduação no Brasil. Então, o quantitativo maior de mestres e doutores, a despeito de todas as dificuldades da conciliação com a maternidade,
do próprio preconceito, né, existente em muitas áreas. A despeito de tudo isso, hoje a mulher ela é maioria. Então nada justifica a distribuição desigual dessas ocupações, né? Com toda certeza há entraves, há muitas dificuldades, né, para essa distribuição igual das funções no cenário brasileiro. Eu perguntei também se ainda hoje ainda existe um espaço inacessível à mulher no mundo profissional, no mundo acadêmico e na sociedade. Acho que inacessível não, porque a gente não aceita mais, mas existem espaços difíceis, né, de serem conquistados. É só a gente pegar os maiores exemplos, né? Quem estão nas vagas hoje dos tribunais, né? STF, STJ, né? Quem são esses juízes, desembargadores, né? Quem é que estão à frente, liderando nesses espaços de poder? Se a gente para analisar, por exemplo, no cenário político, nos parlamentos, existe uma legislação de estímulo ao ingresso da mulher parlamentar, da mulher vereadora, da mulher deputada. Mesmo com essa legislação, a participação feminina ela é muito aquém. Então, assim, não existe impedimento, porque o próprio movimento, a própria evolução da sociedade, ela inviabilizaria, né? O próprio fluxo democrático, ele vai abrindo, de certa forma, as portas, né? Ele vai, claro que graças também à força dos movimentos sociais, nesse caso especial do movimento feminino, do movimento feminista, mas é visível que existem dificuldades, que existem entraves que ainda precisam ser superados. Quais são esses entraves? A mulher muitas vezes ela é desencorajada a ocupar esses espaços, né? Seja pela maternidade, seja pela responsabilidade que lhe é imputada, né? Que a sociedade lhe apresenta como sua. Cuidado com a mãe, por exemplo, eu não falo nem só dos filhos, mas, por exemplo, em regra, só a gente observar os lares, quem é que assume predominantemente o cuidado pelos idosos da família? Em regra, são as mulheres, né? Eu vivo isso na minha casa, é um trabalho que eu faço com muito amor, com muito carinho, com muita gratidão, mas é uma responsabilidade que a filha assumiu. Essa é a realidade da grande maioria dos lares. E hoje a gente vive também, e historicamente a gente vive também essa imputação de responsabilidade na criação dos filhos, né? Então, se o filho dá certo, os pais são ovacionados. Se o filho não dá certo, em regra, se olha para a mãe, né, como uma responsável pelo não sucesso, pela falta de cuidado e tudo mais. Resolvemos ser polêmico, fazer uma pergunta antiga, que ainda traz a polêmica hoje, que está em desuso, mas que ainda está presente. Se por trás de um grande homem existe sempre uma grande mulher? Eu acho que atrás de um grande homem existe talvez a sombra desse homem, porque na verdade precisa haver a igualdade, precisa haver o equilíbrio, né? Ninguém fala isso para uma mulher, né? Atrás de uma grande mulher existe um grande homem, né? A gente começa a perceber o machismo, né, o patriarcado, a partir dessas imposições. Às vezes uma mulher grande está do lado de um grande homem, mas não necessariamente, e vice-versa, né? Então a gente precisa ressaltar os protagonismos, protagonismo masculino, protagonismo feminino, e tirar essa coisa da sombra, né? Da subserviência, dessa sensação de que a mulher precisa cuidar do companheiro, inclusive, que é coisa bíblica. E a gente precisa entender que esse fundamentalismo que muitas vezes massifica esses comportamentos reacionários e não progressistas, eles precisam ser superados, eles precisam inclusive ser trabalhados no ambiente acadêmico, no próprio ambiente religioso, né, na escola, no ambiente educacional, para que a gente consiga avançar, né, com a ideologia da igualdade. Por ser mulher, está à frente da direção da Universidade Estadual do Amapá, existe ainda dificuldade nessa função hoje, no nosso contexto amapaense? Esse para mim é um ponto sensível, porque é uma chapa feminina, né? Eu e a professora Marcela Videira, que é a vice-reitora. 2022 fomos reconduzidas com mais de 60% da preferência da comunidade acadêmica em função do trabalho, né, que desempenhamos na universidade. Então já são 5 anos de gestão que nos permite fazer uma avaliação. E eu percebo um preconceito, uma disparidade, vamos dizer assim, nos julgamentos.
Então eu percebo que, por exemplo, as críticas para uma gestão feminina, ela é muito mais incisiva, ela é muito mais enfática, ela é muito mais pesada que as críticas envidadas a uma gestão masculina. É muito ruim se apresentar como exemplo, mas é o que a gente vive, né? E aí eu prefiro citar um exemplo externo, que é o caso da presidente Dilma Rousseff, né? Então, o caso da presidente Dilma, né? Terceira vez consecutiva que se aumentou o combustível, ela foi escrachada com uma série de imagens, né? Uma série de acusações que violavam a sua humanidade, a sua dignidade enquanto pessoa. O mesmo não aconteceu no governo de um homem, né? Mesmo com aumentos muito mais brutais e visíveis do combustível. Então, as críticas, né, a forma de violência voltada à mulher, elas ainda são muito mais intensas, muito mais enfáticas e muito mais fortes. E, consequentemente, muito menos respeitosas. Como a senhora vê hoje a inserção da figura da mulher no ambiente universitário? Como pesquisadora, como docente, como fomentadora do conhecimento? Tem avançado muito, mas a gente ainda tem um importante caminho a percorrer, né? Então, assim, durante muito tempo, a maternidade, e não que não seja mais, mas a maternidade foi um empecilho muito forte, né? A mulher pesquisadora, aquela mulher aluna, aquela mulher que está na graduação, na pós-graduação. E eu posso fazer um depoimento vivo disso, porque eu engravidei na graduação e no mestrado. E no mestrado, na graduação é óbvio que é muito difícil a gente conseguir concluir um curso com uma criança pequena, é uma dificuldade a mais. E no mestrado eu lembro que eu tinha recém-descoberto que estava grávida, o coordenador do curso estava ministrando aula, né, para a turma, e ele falou assim, olha, eu vou dar uma sugestão para as meninas, por favor, não engravidem. Não vão prejudicar esse momento da vida de vocês. E eu tinha, assim, recém-descoberto a gravidez, né? E assim, é um esforço a mais, mas não seria uma responsabilidade feminina, é só a gente se projetar no lugar do outro, né? Tentar exercitar um pouco a empatia. Por exemplo, os homens também engravidam. Por que a gravidez masculina ela não representa um empecilho para a continuidade dos cursos? Por que o homem, quando ele engravida, ele é parabenizado pelo colega, pelo professor, e ele não vê, né, aquele novo ser que vai ser gerado como um empecilho à sua formação? Então, é muito evidente que temos barreiras, né? Temos barreiras a serem superadas. No caso da nossa universidade, a gente tenta exercitar isso da melhor forma. A gente está em planejamento de um ato muito importante, que já tem recurso captado, que é a creche universitária, que é para abrigar o filho dessas mães, né, no momento da graduação e da pós-graduação. Não só mães alunas, mas também mães técnicas administrativas, mães professoras, que vivem esse peso que eu conheço muito bem, que é de conciliar o seu exercício profissional e acadêmico com a questão da maternidade. Fazemos um questionamento direto. Como reitora da universidade, como a senhora lida com algumas situações de preconceito ainda presente hoje? Quando esse preconceito é uma violência criminal, eu não hesito em procurar os meus direitos. Então já ocorreu, infelizmente, no ambiente da universidade, esse momento tenso, né, de eu precisar fazer uma denúncia na Delegacia das Mulheres. Isso já houve aqui, em função de violência, né, moral, que é o exemplo que eu acabei de citar, né, já ocorreu. Assim, eu acho que quem está no poder, quem está num cargo de comando, precisa saber lidar com críticas, porque você está em evidência, né, você está sendo avaliado pela sociedade. Mas essa avaliação ela precisa ser dentro dos limites do respeito, ela precisa ser respeitosa. Então a crítica ela é bem-vinda porque ela ajuda a gestão. Eu faço essa leitura como pesquisadora de políticas públicas. A crítica ela é um termômetro da gestão, ela é natural e é uma consequência. Mas ela precisa estar dentro das linhas do respeito, porque o que excede a isso passa a ser violência e a violência ela precisa ser combatida. Concluindo a entrevista, perguntei para a professora doutora Kátia Paulinho qual a mensagem que ela deixaria para esse 8 de março, onde se comemora o Dia da Mulher.
Acho que a principal mensagem que eu poderia deixar, a mensagem que eu deixaria para minha filha, eu tenho uma filha, mulher, tenho um casal de filhos, persista, acredite em você. Muitas vezes nós somos olhadas como insuficientes para as funções. Se você for muito bonita, é porque você é bonita demais. Então, talvez não seja tão inteligente assim. Esse é o julgamento social. Se você não for dentro dos padrões de beleza estipulados pela sociedade, você precisa fazer um esforço maior, porque se você não é tão bonita, você precisa ser inteligente. Então a gente precisa esquecer esses padrões que nos impõem, que a sociedade nos impõe diuturnamente, e acreditar em nós mesmas, o exercício do espelho, olhar para si mesmo e dizer assim, você pode. Então, invista em você, invista na sua educação, invista na sua formação, invista no seu emprego. A gente precisa romper com aquela mentalidade de conseguir um companheiro que tenha dinheiro para nos sustentar. A gente precisa romper com isso. E parece que isso é uma coisa ultrapassada no século XXI, mas infelizmente ainda não é. Então, invista em você, acredite que aquele cargo de física, de química, de biologia, de medicina cabe em você, né? Então, se invista, se acredite, porque você acreditando em você fica muito mais fácil o mundo acreditar. Depois dessa brilhante entrevista com a professora doutora Kátia Paulinho, reitora da Universidade Estadual do Amapá, mostra o que vai ser esse canal. Trazer papo interativo, papo inteligente, papo que contribua com formação, com conhecimento. Então chamo vocês a ser parceiro. Nos mande pelo nosso WhatsApp sugestões de entrevista, sugestões de tema, que junto vamos construir. Esse canal vai crescer com apoio, com a colaboração de todos. Então, estamos sempre à disposição e vamos seguir em frente com esse projeto. O canal Papo Aberto com Mauro Rabelo é uma construção coletiva para servir a sociedade. Grande abraço no coração de todos e todas. A Amazônia na veia.